Que alegria, mais um momento, estarmos na presença do Pai. Tivemos hoje pela manhã um culto maravilhoso, uma presença gloriosa do Senhor. E eu creio que nesta noite não vai ser diferente, amém? Nós vamos ministrar nesta noite sobre o tema, o desafio do pensamento exponencial. Diga, o desafio do pensamento exponencial. Meu irmão, você vai sair daqui hoje transformado. Seu pensamento vai mudar hoje. Amém? Você que talvez está passando por momentos de batalha, de lutas, de dificuldades, talvez você precisa mudar o seu pensamento. Todos os dias pela manhã, 8h59, Pelotão da Sabedoria, a apóstola está ministrando sobre ativação. Durante 21 dias, ela ministrou sobre desconstrução e agora ela entrou na ativação e tudo está trabalhando o pensamento. Cuidado com o seu pensamento, a sua vida depende de tudo isso, depende dos seus pensamentos. A forma que você pensa, a forma que você imagina, é a forma que você é, amém? Então tem muitas pessoas precisando de mudança, primeiro aqui. E quando mudar essa mente, quando mudar a maneira que se vê, vai ter uma vida de vitória. Tem muito crente que é mais do que vencedor em Cristo Jesus, vivendo como derrotado. E alguns ainda mais espirituais, né? Ainda fala, não, é a vontade de Deus, então se Deus quer, está tudo bem. Não, Deus não quer, Deus não tem vida de derrota para você não, meu irmão. Deus não tem vida de miséria para você. Deus quer que você mude o seu pensamento, amém? Nós como cristãos, precisamos mudar os nossos pensamentos. E nessa noite, você vai ser desafiado a ter um pensamento exponencial. Pensar grande, pensar diferente. Próximo domingo, nós vamos começar 40 dias de campanha. Vai ser uma campanha de 40 dias, 7 domingos, a partir do próximo domingo. E o nome da nossa campanha será 40 dias de propósito. 40 dias de propósito. Lembra, o Carlos ministrou na semana passada, e ele deu um exemplo aqui. Ele colocou uma pessoa aqui na frente. Primeiro Deus desenhou todo o projeto que Ele tem para nós. E depois Deus veio aqui e fez o homem. A sua vida já está projetada. Já existe um projeto de vitória para a sua vida. E talvez a sua pergunta é, apóstolo, mas por que eu não vivo esse projeto? Porque de vez em quando você desvia. De vez em quando você, pela sua teimosia, você toma atalhos. Você toma outra direção, não é o que Deus tem para a sua vida. E por essa razão, muitas vezes, queridos, você não tem tido uma vida de vitória. Então esses 40 dias de propósito vai ser 40 dias de alinhamento. Primeiro, nós como igreja do Senhor, nós vamos caminhar dentro do propósito de Deus. Nós vamos ter uma conquista sobrenatural, vamos viver o sobrenatural de Deus neste lugar, amém? Mas você também vai ter uma vida de propósito, você vai voltar para a origem. E você vai começar a viver exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu quero desafiá-la a partir do próximo domingo. Nós vamos começar aqui no domingo, no próximo domingo. E ali todos os dias serão 7 domingos, onde nós vamos orar e vamos ministrar especificamente dentro da campanha 40 dias de propósito. E também, além disso, isso está baseado naquele livro, Uma Vida com Propósito. Tá? Não sei quantos já leram, está dentro do livro Uma Vida com Propósito. Nesses 40 dias então, você vai ser ministrado todos os domingos. E além disso, todos os dias, você que não está no grupo da igreja, você precisa entrar, procura a Natália, procura a pastora Lu, procura um dos pastores, entre no grupo. Porque todos os dias eu vou colocar um texto bíblico, onde você vai meditar dentro da nossa campanha. Durante os 40 dias, todos os dias no grupo da igreja, vou colocar um texto bíblico. E vai ser o texto da meditação. Todos os dias, nos 40 dias, você vai ler aquela palavra, vai meditar naquela palavra, vai ruminar em cima daquela palavra. E eu quero profetizar que em 40 dias, sua vida vai mudar. Vou falar de novo, em 40 dias a sua vida vai mudar. Em 40 dias você vai voltar para o propósito e vai viver o sobrenatural de Deus. E a minha pergunta é, você vai entrar nessa campanha e qual é o propósito que você tem colocado diante
de Deus. Eu quero que você entre falando: Deus, eu quero viver os teus propósitos. Mas de repente tem coisas que você quer tanto e você vai colocar diante de Deus e você vai perguntar: Deus, isso aqui se encaixa com o propósito que o Senhor tem para mim? Se encaixa, eu quero. Se não encaixa, tira. Nesses 40 dias, Deus vai responder muitas perguntas. Serão 40 dias poderosos. Quantos estão dentro? Quantos querem viver o propósito de Deus? E para começar, nós não vamos começar a campanha hoje, mas eu vou fazer uma pré-campanha hoje, tá? Não sou político não, tá? Vou fazer uma pré-campanha. Eu quero que você, a primeira coisa, para você entrar nesses 40 dias, onde você vai viver o propósito de Deus, eu quero desafiá-lo a ter um pensamento exponencial. Diga: os meus pensamentos têm que mudar. Neemias capítulo 12, verso 43. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus o enchera de grande alegria. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. Que nesta noite, Pai, esta palavra entre no nosso espírito e que sejamos desafiados a viver os propósitos que o Senhor tem para nós. Queremos nesses 40 dias viver o maior milagre de todo o tempo. Queremos viver o que o Senhor tem para nós como igreja, como famílias, como pessoas, como ser humano. Nós queremos viver o melhor do Senhor. É o meu clamor no nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para a vida de Neemias, Neemias foi um grande líder com pensamento exponencial. Um belo dia, Neemias, ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estavam derrubados. E aquilo incomodou, ele chora e ele vai diante do rei e fala: como que eu posso estar bem se os muros da minha terra estão derribados? A minha cidade está indefesa, os inimigos podem atacar a minha cidade. E naquele momento Deus gera no espírito, no coração de Neemias, o desejo de voltar a Jerusalém e reconstruir os muros. Reconstruir os muros era um pensamento ousado. Ele estava tendo ali um pensamento exponencial, era algo grande. Muitas vezes, queridos, Deus nos chama para fazer coisas grandes. E muitas vezes, dentro desse chamado, nós ficamos amedrontados, porque achamos que aquele projeto é grande demais, é muito desafiador. E Neemias foi um homem desafiado por Deus, para voltar para a sua terra e ali reconstruir os muros. E ali ele passa muitas batalhas e durante muito tempo ele passa reconstruindo os muros, diante de ataques, diante de afrontas, diante de perseguições, diante de tantas coisas terríveis. Mas quando chega ao final de tudo, quando ele reconstrói os muros, a Bíblia diz que naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. Sempre quando estamos dentro do propósito de Deus, nós sempre teremos o nosso coração cheio de alegria. Sempre quando nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, nosso coração se alegra. E é por isso, queridos, que nós queremos que nesses 40 dias possamos voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque quando estamos dentro do propósito de Deus, tudo funciona, tudo dá certo. Por mais que tenha levantes, por mais que tenha perseguições, por mais que tenham provações, porque estar dentro do propósito não quer dizer que nós não teremos provações, não teremos perseguições. É claro que teremos. Neemias estava reconstruindo os muros, e mesmo assim ele sofria ataques, mesmo assim tentava matá-lo, mesmo assim tentava paralisá-lo. Mas Neemias, ele estava convicto do seu chamado. Ele estava certo daquilo que Deus tinha para ele, e ele sabia que a sua missão era reconstruir os muros. Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Comece a observar dentro da igreja, meu irmão, qual é o propósito de Deus para você na igreja? Nós cremos, queridos, que o propósito de Deus é nos entregar essa cidade, é nos entregar as nações.
E nós vamos agora no mês de julho começar o mês de conquista, de avanço, e nós vamos avançar, nós vamos entrar em novas cidades, porque nós entendemos que Deus deu uma missão para a igreja. Temos orado e profetizado que muito em breve teremos 3 cultos lotados. Temos profetizado porque nós vamos saquear o inferno, porque entendemos que é o propósito de Deus para a igreja. Mas a primeira pergunta que eu te faço: qual o que é o propósito de Deus para você na igreja? Talvez você esteja sentado ouvindo, mas Deus tem um chamado para você tremendo, poderoso, e você precisa começar a ser ativado, porque é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida profissional? Talvez você esteja passando dificuldades ou incertezas na vida profissional, mas a minha pergunta é: qual é o propósito? Você precisa pensar grande, de uma forma exponencial. Você precisa olhar para a sua vida profissional e você também precisa crescer. Qual é o propósito de Deus para a sua vida financeira? Apóstolo, eu tenho passado dificuldades financeiras, mas a minha pergunta é: até quando? Você precisa começar a mudar o seu pensamento, transicionar o seu pensamento. Qual é o propósito de Deus para você na família, como família? Talvez os filhos estão perdidos, desviados, talvez problemas estão acontecendo, e você precisa compreender qual é o propósito de Deus. Diga: eu preciso compreender o propósito de Deus para a minha vida, e eu preciso ter um pensamento exponencial. Eu quero que você comece a mudar isso. Às vezes, queridos, nós limitamos Deus. Nós achamos que Deus é pequeno e os nossos pensamentos são pequenos. Não, os nossos pensamentos precisam ser pensamentos de conquista, precisam ser pensamentos de avanço. Nós precisamos pensar de uma forma exponencial, mas existem princípios. E quando eu começo a observar os princípios para um pensamento exponencial, eu sou desafiado na fé. Quando eu começo a pensar de uma forma exponencial, eu saio da minha zona de conforto. Eu começo a viver uma vida que exige um pouco mais de mim. Eu preciso começar a ser ativado. Eu preciso começar a fazer o que Deus de fato me chamou para fazer. E nessa noite, queridos, eu quero trazer aqui algumas verdades sobre pensamento exponencial. Algumas verdades que você precisa entender. E hoje eu quero que você saia daqui pensando de uma forma exponencial e experimentando um crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. Diga: eu vou experimentar um crescimento exponencial em todas as áreas da minha vida. Amém? Quantos tomam posse? Então eu quero falar sobre algumas verdades. Primeira verdade: o crescimento exponencial é possível. Diga: é possível. Diga mais forte: é possível. O crescimento, então peraí, a primeira coisa, eu estou trabalhando a sua mente, para que a sua mente mude, e agora você começa a pensar de uma forma exponencial. Mas a primeira verdade: o crescimento exponencial é possível. Olha o que Gênesis 47, 27 diz. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Primeira verdade: todo crescimento é possível. Apóstolo, é possível nós aqui começarmos a ter 3 cultos lotados? É possível. Nós fomos desafiados há pouco tempo. Aumentamos o número de cadeiras. E é interessante, queridos, que a igreja teve um crescimento maravilhoso nos últimos meses. Aqueles que vieram pela manhã viram a quantidade de pessoas, a igreja aqui funcionando, a igrejinha de criança lá, a igreja funcionando ao mesmo tempo. Mas nós entendemos e nós sabemos que nós podemos crescer de uma forma exponencial, porque o exponencial, o crescimento não é soma, mas é multiplicação. Deus não trabalha com soma, Deus multiplica. E Deus vai começar a multiplicar. Eu quero que você comece a ver aquilo que Deus fará neste lugar. Muito em breve teremos 3 cultos lotados. Porque eu creio, queridos, porque é possível. É possível um crescimento exponencial na sua vida pessoal. Você vai entrar numa velocidade que vai ser algo sobrenatural, algo que você não imagina, algo que você não esperava.
Talvez você ache que todo crescimento, ele é algo lento. Não é lento, é a multiplicação. Quando nós olhamos aqui para Êxodo, capítulo 1, aqui nós vemos que os descendentes, eles tiveram muitos filhos, netos, e eles multiplicaram de uma forma muito rápida, que eles encheram a terra. Porque tudo isso, queridos, é possível, um crescimento é possível. E quando eu tenho uma mente exponencial, eu tenho um resultado, um crescimento exponencial. Você precisa começar a ver aquilo que Deus quer fazer na sua casa, aquilo que Deus vai fazer na sua família, aquilo que Deus vai fazer na sua vida financeira, aquilo que Deus vai fazer na sua vida profissional. Se você tiver uma mudança de mente, se os seus pensamentos forem exponencial, o crescimento também será exponencial. Fala assim para o teu irmão: o crescimento vai ser exponencial. Fala para ele: toma posse, meu irmão, creia nessa verdade. Segunda verdade, o crescimento é modelo no Novo Testamento. Atos capítulo 6, verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Aqui, quando nós olhamos, queridos, para o crescimento da igreja, a palavra estava se expandindo, estava se espalhando de uma forma muito rápida. Ele crescia rapidamente o número de discípulos, porque não era uma soma, mas era uma multiplicação. Aquilo que Deus fazia era algo sobrenatural, era algo tremendo. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos lá uma igreja que estava avançando, uma igreja que estava crescendo de uma forma exponencial, mas a mente tinha sido transicionada, a mente tinha sido mudada. Então é um modelo, nós precisamos olhar para o modelo. E você vai ver, queridos, que este modelo também funciona na sua casa. Terceiro, o crescimento exponencial honra a Deus. Isaías 26, 15. Fizestes crescer a nação, Senhor, sim, fizestes crescer a nação, de glória te revestistes. Entenda uma coisa: todo crescimento exponencial, ele traz honra para Deus. Todo crescimento exponencial glorifica o nome do Senhor. Quando nós olhamos, queridos, muitas vezes nós estamos limitando Deus, e nós estamos achando que Deus trabalha de uma forma lenta. Não. Você vai começar a experimentar nesses 40 dias algo sobrenatural neste lugar. E você vai ver como que essa cidade será impactada por aquilo que Deus fará neste lugar. Mas quando a sua vida também começa a crescer, quando você começa a crescer, quando começa a ter mudanças, Deus começa a ser glorificado através dessas mudanças. Imagina pessoas olhando para você e está vendo como que você está sendo abençoado. E elas perguntam para você qual que é a forma, qual que é o resultado. O resultado é Deus. Você olha para, as pessoas olham para você e vê o quanto você está prosperando. E a pergunta é: qual é o segredo? O segredo está em Deus. Nós precisamos começar a entender que todo o crescimento exponencial, tudo aquilo que Deus faz, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Por isso nós precisamos começar a experimentar, nós precisamos começar a viver esta verdade como verdade para as nossas vidas. Quando nós vivemos o crescimento traz honra para o Senhor. Quarta verdade: o crescimento exponencial chama a atenção do mundo sem fé. Diga: sem fé. A Bíblia diz aqui em Êxodo 1:9, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Quando nós olhamos aqui para Êxodo capítulo 1, verso 9, nós vemos ali a história do povo de Israel. A Bíblia diz que conforme eles eram oprimidos, eles cresciam. E conforme eles cresciam, eles traziam pavor, pânico, medo para os egípcios. Conforme os israelitas estavam crescendo, os seus opressores ficavam amedrontados. Quando chegaram, era um povo muito pequeno, mas quando saíram, eram mais de 3 milhões. Tudo isso, queridos, é um crescimento exponencial. O crescimento exponencial mexe com pessoas sem fé, mexe com a realidade do mundo sem fé.
Eles começam a olhar e começam a ver aquilo que está acontecendo, e eles ficam apavorados. Entenda, nesses 40 dias, o crescimento que Deus vai trazer neste lugar vai mexer com essa cidade, vai mexer com essa nação. O teu crescimento mexe com pessoas. Você já viveu uma cena, querido, que talvez você estava lá em casa, na sua casa, e talvez os seus familiares não acreditavam muito em você? Muitos deles não eram cristãos, e até cristãos não acreditavam. E quando eles começam a ver o seu crescimento, eles começam a ficar abismados. Eles começam, a fé deles começa a se mexer, porque eles olham para você e acham que você não tem condições. Mas de repente vê Deus se movendo na sua vida, Deus mudando a sua história, Deus mudando o seu casamento, Deus mudando as suas finanças, Deus mudando a sua família, Deus mudando a sua vida profissional, Deus mudando a igreja. Isso faz com que a cidade, com que as pessoas que estão ao nosso redor, eles olham e eles ficam admirados. Mexe com a sua fé. Olha o que Atos 5:28 diz: vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Atos 17:6, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo. É assim que nós precisamos ser conhecidos, sabia? Nós precisamos ser conhecidos como aqueles que causam alvoroço no mundo todo. Nós precisamos ser conhecidos como aqueles que fazem a diferença. Nós precisamos ser conhecidos como aqueles que trazem mudança. E eu quero declarar, meu irmão, você vai trazer mudança na sua casa, você vai trazer mudança no seu bairro, você vai trazer mudança na cidade, você vai trazer mudança nesse estado, no Brasil, nas nações. Você será a causa de muitos comentarem, de muitos olharem e falar assim: quem são esses homens, essas pessoas, essas mulheres que têm alvoroçado, que têm causado mudança, que têm tido uma vida com tanta excelência, que isso vai mexer com eles. Diga: eu quero. Diga: eu quero. E tudo isso, queridos, por um crescimento exponencial. 5. O crescimento exponencial é feito por Deus. Deuteronômio 1:10. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são mais numerosos quanto as estrelas do céu. Entenda uma coisa: crescimento exponencial não vem da sua expertise, não vem da tua sabedoria humana, não vem de uma ação do homem, mas vem de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: vem de Deus, meu irmão. Talvez você ache que vai demorar tanto para Deus fazer algo grande na sua vida, mas eu quero declarar hoje, meu irmão, isso pode acontecer agora. E sabe por quê? Porque vem de Deus. O tempo do homem é diferente do tempo de Deus. O relógio do homem é diferente do relógio de Deus. Deus pode mudar agora. Deus pode mudar a sua vida hoje, porque todo crescimento exponencial vem de Deus. Todo grande resultado, tudo aquilo que é grande, tudo aquilo que traz multiplicação, tudo aquilo que é muito anormal, é sobrenatural, é algo que vem de Deus. Hoje pela manhã eu contei o exemplo, o testemunho do nosso irmão Vaguinho, o Vitor. Alguns anos atrás, queridos, eu estava em casa e na madrugada me ligaram e perguntaram assim: é daí que tira espírito? Eu falei: tira espírito? Eu falei: que coisa é essa? É porque baixou um espírito aqui e eu queria que você viesse aqui tirar o espírito. Eu falei: tá bom. 3 horas da manhã, levantei 3 horas da manhã, fui lá perto da DPM. E tinham jovens lá numa festinha, tinha manifestado um demônio, mandei o demônio embora. E comecei a conversar com aqueles jovens. E no meio daqueles jovens tinha um jovem que estava com o coração muito aberto. E naquela madrugada então eu falei de Jesus para aquele jovem, convidei para vir para a igreja. Aquele jovem veio para a igreja. E ele veio, se converteu, ficou, permaneceu. Só que ele morava muito longe, ele morava num sítio, numa fazenda bem longe. E ele teve alguns problemas em casa, ele vinha no culto muitas vezes correndo, outras vezes de bicicleta. Mas aí ele começou a frequentar o culto, e ele teve alguns problemas, e ele não tinha onde morar.
E a igreja era na 20, nós tínhamos um quartinho lá na parte de cima da igreja. Eu falei, olha, você pode morar aqui, você pode ficar nesse quartinho. E ele então começou a trabalhar entregando gás e morando nesse quartinho. Imagina, um jovem, menino novo, sem muita perspectiva. Mas um belo dia, aquele menino estava andando no centro da cidade. Um homem olhou para ele, falou, rapaz, você é muito bonito, você não quer ser modelo? E entregou um cartão para ele. E quando ele veio nos contar, ele veio, olha, que coisa estranha, um homem me chamando de bonito. Sei não, hein? E aí, quando nós olhamos o cartão, nós falamos, não, olha, eu conheço essa pessoa. Esse rapaz é um agenciador de modelos. Resultado, ele procurou essa pessoa, foi levado para São Paulo, foi morar em São Paulo. E durante muitos anos ele trabalhou como modelo, saindo em revistas, televisão, fazendo comercial. E ficou durante muitos anos. E depois de muitos anos, ele foi embora para os Estados Unidos. Uma pessoa que teve uma vida mudada no estralar de dedos. Sabe por quê? Porque o crescimento exponencial não vem do homem, vem de Deus. E hoje pela manhã eu dei esse testemunho. E à tarde ele lá dos Estados Unidos, ele me chamou pelo Face, muito feliz, falando, apóstolo, que alegria saber o senhor contando o meu testemunho. Inclusive ele está assistindo agora a nossa live lá dos Estados Unidos. E aí foi muito interessante, coloca a foto da família dele. E ele casou com uma menina que era da igreja aqui também, foram para os Estados Unidos. Olha que família linda, apaga um pouco a luz, está um pouco, diminui um pouco. Olha que família linda, põe a outra foto. E olha só, esse menino tem visão exponencial, crescimento exponencial, tem 5 filhos. Ele me contou hoje, falou assim, olha só, Patrícia e Wagner, Vitor, né? Olha que filhos lindos. Eu falei, nossa, Wagner, que família linda. Tudo isso, queridos, foi uma ação de Deus, um crescimento exponencial. E hoje nós conversando, ele falando, olha, apóstolo, você tem parte nisso. Eu falei, é claro, você é meu fruto. Porque eu levantei, ainda bem que eu levantei naquela madrugada, fui lá e ganhei um frutinho, olha só. E esse homem é bom, crescimento exponencial, então eu ganhei esses frutos todos, ó. Hoje já são 7 pessoas, só dentro da mesma família, 7 por enquanto. Porque do jeito que ele é exponencial, eu estou achando que vai aumentar, vai aumentar a família, né? Mas tudo isso, queridos, uma pessoa que não tinha perspectiva, mas um belo dia Deus resolveu mover. Crescimento, todo crescimento exponencial é feito por Deus, é Deus que faz. Às vezes você está caminhando achando a maior dificuldade, achando que não tem como, achando que Deus não vai fazer. Mas eu quero dizer, meu irmão, não é obra de homens, é obra de Deus. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a tua sorte, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode mudar a sua vida profissional, Deus pode mudar hoje. Ah, mas quando isso vai acontecer, meu irmão, apenas dependa de Deus, apenas espere em Deus. E a minha grande alegria foi quando ele disse, após todos nós estamos servindo a Deus. Eu falei, glória a Deus, que alegria, pode aplaudir o Senhor. Eu acho que a maior alegria, queridos, é saber que o fruto, ele permanece. O fruto permanece. Teve uma grande experiência com Deus e hoje toda a sua família servindo a Deus. Que alegria, Wagner, ouvir o seu testemunho hoje. A minha oração é que Deus continue abençoando toda a sua casa, toda a sua família. Nós precisamos entender que o crescimento exponencial é algo que vem de Deus. Talvez você está sem esperança alguma. Talvez você olhe para a sua vida e você acha que não tem mais esperança. Meu irmão, mude o seu pensamento. Mude a sua forma de pensar. O que deve ocupar a nossa mente, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que vem de Deus é o que deve ocupar a nossa mente. Nós precisamos vencer esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de destruição, os pensamentos que nós não vamos conseguir, porque isso está comprometendo o nosso crescimento, isso está comprometendo o seu crescimento. Você não sai da onde você está, porque a sua mente ainda é uma mente de derrota,
é uma mente de fracasso. Mas eu quero profetizar que hoje tudo isso vai cair por terra e vai mudar. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são mais numerosos quanto as estrelas do céu. Diga: Deus vai mudar a minha casa, Deus vai mudar a minha vida. Queridos, nesses 40 dias eu creio que algo sobrenatural vai acontecer neste lugar. Eu creio, eu ouço o barulho de uma grande multidão. Eu ouço o barulho de uma grande multidão que Deus está enviando para este lugar. Vai ser algo exponencial, vai ser algo estrondoso, vai ser algo maravilhoso, vai ser algo que Deus vai fazer neste lugar. Diga: o crescimento exponencial vem de Deus. Vem de Deus. Sexto, o crescimento exponencial é resultado da bênção de Deus. Diga: resultado. Diga: resultado. Isaías 51:2. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz quando eu o chamei. Ele era apenas um. Eu o abençoei e o tornei muitos. Quando o Senhor o chamou, ele era apenas um. Mas quando o Senhor olhou para ele, quando o Senhor o abençoou, ele tornou muito. Sabe o que você precisa para melhorar os seus resultados? Da bênção de Deus. Sabe o que você precisa para melhorar os resultados em todas as áreas da sua vida? Da bênção de Deus. Quando o Senhor abençoa, quando eu tenho a bênção de Deus, pode levantar o capeta, o inferno, pode levantar quem for, vai cair. Quando eu tenho a bênção de Deus, não adianta, o diabo pode fazer o que ele quiser. Ah, mas o diabo, meu irmão, o diabo, capeta, pode vir todo mundo, principados, potestades, pode vir. Mas quando eu tenho a bênção de Deus, nada me segura. O crescimento exponencial vem quando eu tenho a bênção de Deus. O resultado é resultado da bênção de Deus. Sabe o que você precisa, meu irmão? Você precisa da bênção de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero que você receba essa palavra com muito carinho. Já faz um bom tempo que aqui nessa igreja a gente não gasta muito tempo falando da parte financeira. E sabe por quê? Porque eu entendo que você já sabe. Não precisa ficar falando todo domingo a mesma coisa, ao dízimo, primícia, ofertas, você tem que trazer, porque senão, não sei o que, aquela coisa toda, não precisa. Mas uma coisa que eu quero que você entenda, meu irmão, quando eu não sou fiel a Deus, na minha fidelidade, no dízimo, nas primícias, nas ofertas, é uma declaração no mundo espiritual, eu falando assim, no mundo espiritual onde tem anjos e demônios, Deus, eu não confio no Senhor. Sabe por que eu não entrego o meu dízimo? Porque eu não acredito que o Senhor vai me abençoar. É a mesma coisa. É a mesma coisa de você falar: Senhor, eu não acredito, por isso a palavra diz, os ensinamentos dizem, mas eu não acredito. Sendo que a única coisa que você precisa para mudar a sua vida financeira, a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual, é da bênção de Deus. E eu tenho a bênção de Deus quando eu sou obediente a Deus e à palavra de Deus. Mas se eu não sou, tem muita gente, queridos, vivendo aí um maior apuro, entra ano, sai ano, a mesma situação, a mesma condição, as mesmas murmurações, as mesmas coisas. São pessoas que têm atitudes que vão se repetindo ao longo do tempo. E a palavra parece que não entra. Meu irmão, a única coisa que nós precisamos é da bênção de Deus. Se nós tivermos a bênção de Deus, o que nós fizermos, Deus vai nos abençoar, vai dar certo. Se eu tenho a bênção de Deus, não adianta, pode levantar quem for. Eu não dependo do governo, eu não dependo da política, eu não dependo da economia, eu dependo de Deus.
Você consegue entender isso, meu irmão? Apóstolo, mas a economia, meu irmão, a economia é para quem está lá fora. Para nós dependemos da economia do céu. Porque nós dependemos de Deus. Apóstolo, mas o mercado está tudo parado. Meu irmão, o mercado pode estar parado lá fora. Mas quando eu tenho a bênção de Deus, Deus me abençoa. Quer ver um exemplo claro? Primeiro, a Bíblia fala aqui que Abraão, ele foi abençoado. Por isso Deus fez algo sobrenatural sobre a vida dele. Mas também a Bíblia fala, em Gênesis 26, 12, aqui fala sobre a safra de Isaac. Isaac, ele teve uma colheita tremenda. Olha o que a Bíblia diz: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1. Por que ele colheu 100 por 1? Por que ele colheu 100 por 1? Por que ele colheu 100 por 1? Porque o Senhor o abençoou. Talvez você poderia dizer: não, apóstolo, ele colheu 100 por 1 porque a terra era boa. Ele colheu 100 por 1 porque a economia era favorável. Não. Ele plantou no tempo de seca, ele plantou no momento desfavorável. Mas a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1, não devido às circunstâncias, mas é porque a bênção de Deus estava sobre ele. Então talvez você tenha lá o seu comércio, apóstolo, mas está muito difícil o comércio. Meu irmão, entenda, se você tiver a bênção de Deus, tudo pode estar difícil, mas o teu comércio vai bombar. Ah, mas a economia lá fora vai estar ruim, mas dentro da tua casa você vai prosperar. Sabe por quê? Porque você tem a bênção de Deus. Queridos, nós precisamos ter a visão de embaixadores. Nós não somos deste mundo, nós somos forasteiros nessa terra. Nós somos embaixadores. Aqui é embaixada. E a embaixada, nós não somos governados pelo governo da terra, mas somos governados pelo governo do céu. A nossa economia também é do céu. Isso quer dizer, meu irmão, você já viu aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, mas é próspero? Aí você pergunta: mas como que ganha um salário mínimo e é próspero? Porque o Senhor o abençoou. Porque ele tem a bênção de Deus. Diga: o que eu mais preciso é da bênção do Senhor. Então eu quero, queridos, que nesses 40 dias você comece a viver. O crescimento exponencial é resultado da bênção de Deus. E nesses 40 dias você vai ouvir essas verdades e o seu pensamento vai mudar. Eu não dependo da economia da terra, eu dependo de Deus. Eu não dependo do homem, eu dependo de Deus. Eu não dependo da política, eu dependo de Deus. Eu não dependo de nada deste mundo, mas eu dependo de Deus. E quando isso entra no nosso espírito, a nossa vida é transformada. Nós começamos a viver, nós começamos a reinar, nós começamos a crescer, nós começamos a prosperar. Interessante, queridos, a época que a igreja mais prosperou, sabe quando foi? Na pandemia. Na pandemia, Deus girou uma chave e mudou a vida financeira dessa igreja. Na pandemia. Na pandemia, queridos, tinha dia que eu chegava aqui, tinha fila na porta de pessoas que vinham lá dos predinhos buscar alimento. Aqui nós tornamos que nem José, né? Aquela seca terrível, mas a igreja estava prosperando e a igreja estava multiplicando e alimentando pessoas. A igreja sem culto e a igreja prosperando. Sem culto presencial, né? Mas culto online. E Deus abençoando. Sem culto e pessoas vindo aqui buscar alimento. Sabe por quê? Porque o Senhor abençoou. Diga: o que eu preciso é da bênção do Senhor. Sétimo, crescimento exponencial faz Deus sorrir. Diga: faz Deus sorrir. Mateus 25, 23, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aquele jovem, quando recebe 5 talentos do seu Senhor, ele sai imediatamente, ele trabalha, ele ganha mais 5.
E a Bíblia diz que aquele trabalho, aquele homem, aquela ação deste homem, trouxe alegria para o seu Senhor. Crescimento exponencial faz Deus sorrir, traz alegria. Tem gente que fala assim: não quero prosperar não. Meu irmão, entenda, Deus quer que você prospere para você transbordar para outros. Larga de ser egoísta, crente. Você tem que prosperar, você tem que ser uma pessoa próspera para abençoar outras pessoas. Esse é o segredo da prosperidade. Não é para você ficar guardando dinheiro não, é para você transbordar. Mas nós precisamos também começar a compreender que quando eu começo a transbordar, Deus se alegra. Quando eu começo a multiplicar o que Deus me dá, Deus se alegra. Irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia fala que aquele servo que recebeu apenas um talento, que ele fez, ele enterrou. E ele foi considerado servo mau, negligente, desobediente. E de vez em quando eu começo a me perguntar: por que na igreja tem gente que faz tanto e tem gente que não faz nada? Tem gente que você vê que está sobrecarregado, pega uma coisa, pega outra, faz, corre aqui, corre ali. Porque essas pessoas entendem que trabalhar para Deus traz alegria para o Senhor. Aquele homem que ganhou 5 talentos, quando ele olha, quando ele multiplica e entrega para o seu Senhor os 10 talentos, o Senhor, ele se alegra e ele fala: venha participar da minha alegria. Por que alegria? Porque o trabalho que ele fez, a sua ação, trouxe alegria. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa encontrar propósito na sua vida. Você precisa começar a encontrar propósito na igreja. O que eu posso fazer? Como que eu posso trabalhar? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso cooperar? Tem uma irmãzinha que se converteu e hoje de manhã foi uma manhã maravilhosa, porque hoje nós passamos, eu e a apóstola, 11 pessoas que estavam no nosso PG, no PG Conexão, nós passamos para outros PGs. 11 pessoas e vamos passar mais agora à noite. Mas tem uma irmãzinha que chegou, ela chegou falando: apóstolo, o que eu posso fazer? Eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. De vez em quando eu deparo com pessoas que falam assim: apóstolo, peraí, precisa limpar a igreja, o que precisa fazer? Eu quero fazer. Então você vê, queridos, que tem aqueles que entendem que multiplicar, trabalhar, traz alegria para Deus. E essas pessoas estão trabalhando. Então, meu irmão, para de ficar descansando naqueles que fazem muito. Faz alguma coisa, meu irmão. Se disponha, trabalha. Vá para um PG, prega. Abra seus vídeos, ganha pessoas. Quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que a apóstola acaba de ministrar, eu acabo de ministrar lá na chave do reino, pelotão da sabedoria, no culto, acaba de ministrar. Essas pessoas gravam um vídeo e vai transbordar. A Cássia, tem assistido tantos vídeos que a Cássia tem feito, Péricles. Talvez se não fosse motivado eles não fariam, mas eles estão fazendo. Meu irmão, vai gravar teu vídeo, vai transbordar na vida de outros, vai ganhar outras pessoas, vai ser relevante na vida de alguém. Vai para um PG, participa de um PG. Tenha o desejo de ter o teu próprio PG, teu pequeno grupo, porque o nosso trabalho alegra o coração de Deus. O que nós não podemos fazer é ser como aquele que ganha um talento e ainda enterra o único talento que tem. Mas nós precisamos ser aqueles que pegam aquilo que Deus tem nos dado. E eu quero estar disponível na obra de Deus. Tantos ministérios da igreja, meu irmão, tantas coisas. Olha, se você olhar lá as crianças, nós temos uma escola de crianças de manhã e à noite. Se você olhar, nós temos lá multimídia, precisando de pessoas para poder trabalhar. Na projeção, na transmissão, no som, onde mais? Iluminação, está precisando. Ministérios com surdos, que hoje de manhã fizeram um trabalho lindo. Vai aprender Libra, diaconato. Gente, nós temos tantas coisas. E quando nós servimos, nós alegramos a Deus.
Meu desafio para você, nesses 40 dias, pegue os seus 5 talentos e multiplica. Pega os talentos que Deus tem entregue e multiplica. Apóstolo, mas Deus só me deu 2, multiplica. Ah, Deus só me deu 1, multiplica. Fala assim, eu quero multiplicar. Porque eu sei que o trabalho traz alegria para Deus. 8º, a única barreira ao crescimento exponencial é a nossa própria falta de fé. A única barreira ao crescimento exponencial é a nossa própria falta de fé. Mateus 6,52, não tinham entendido o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. Jesus faz aquele milagre tremendo, queridos, que é a multiplicação dos pães e peixes, alimenta aquela multidão. Mas muitos não entenderam. E a Bíblia diz que o coração deles estava entristecido porque eles não entenderam. Sabe por quê, queridos, que muitas vezes nós não vivemos o sobrenatural de Deus ou um crescimento por um coração duro, por um coração incrédulo, pela nossa falta de fé. Às vezes estamos falando, olha, nesses 40 dias Deus vai mover a sua vida, será? Entra nessa campanha porque Deus vai fazer uma revolução na sua casa, mas será que vai fazer mesmo? Incrédulo. Incrédulo. A Bíblia diz, queridos, aqui em Marcos capítulo 6, Jesus, quando ele voltou para a sua terra, Jesus então ele queria operar muitos milagres, mas ali ele não pôde. E Jesus ficou admirado. Sabe por que Jesus não pôde? Pela dureza do coração das pessoas, pela falta de fé. Porque eles estavam olhando para Jesus e falando, mas não é esse o filho de José, aquele carpinteiro? Ah, ele faz milagres? Que é isso? E a Bíblia diz que a única coisa que Jesus fez, Jesus curou alguns enfermos. Mas o que ele queria fazer era algo extraordinário, exponencial. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida? Algo exponencial. Mas a tua incredulidade pode impedir. A tua falta de fé pode impedir. Mas o que Ele quer fazer é algo muito grande. Diga, o que Deus quer fazer é algo muito grande. E penúltimo, o segredo do crescimento exponencial é crer, diga crer, em Deus nas grandes coisas. Diga grandes. Mateus 9:29, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. O segredo do crescimento exponencial é crer. É crer que Deus vai fazer coisas grandes. É crer que tudo é possível para Deus. É crer que Deus vai mudar a minha casa. É crer que Deus vai mudar a minha história. É crer que Deus vai mudar a minha família. É crer que Deus vai mudar a minha vida profissional, vai mudar as minhas finanças. É crer. Quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. E por último, o crescimento exponencial começa com o pensamento exponencial. Crescimento exponencial começa com pensamento exponencial. Isaías 54, 2 e 3, alargue bem o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Diga, mudança de pensamento. Querido, eu quero que você entre agora nesses 40 dias e a sua mente muda. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes você tem tido resultados limitados? Pensamentos geram sentimentos, que geram ações e que trazem os resultados. Todo o seu resultado, ou a falta de resultado, é porque os seus pensamentos estão comprometidos. Enquanto você tiver um pensamento pequeno, o seu resultado vai ser pequeno. Enquanto você tiver um pensamento limitado, seu resultado vai ser limitado. Enquanto você for uma pessoa com um pensamento cheio de limitações, de dificuldades, seus resultados estarão comprometidos. Pensamentos geram sentimentos,
geram ações e trazem os resultados. Os seus resultados é fruto das suas ações. E as suas ações é fruto daquilo que você sente. E o teu sentimento é fruto do seu pensamento. Se você acha que o teu casamento está falido, acabou, meu irmão, o resultado é divórcio. Se você acha que você não tem dinheiro, acabou, o resultado é ficar na pendura. Se o teu pensamento é pensamento que jamais você será curado, você vai morrer doente. Se o teu pensamento é um pensamento que você não vai crescer profissionalmente, você não vai crescer profissionalmente. Mas o que Deus fez, Deus quer te dar algo muito maior. Deus quer que você alargue, estique as cordas, Deus quer que você amplie a visão. Nós precisamos agora, como Romanos 12, precisamos transformar a nossa mente. Precisamos ter uma renovação de mente e começar a pensar de uma forma exponencial. Abacuque 3:2, Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Quais são as obras? Irmãos, parem e comecem a pensar. Deus tirou o povo de Israel do Egito, mais de 3 milhões de pessoas, Deus abrindo o mar, eles passando em terra seca, e aí atravessam, e Deus coloca uma nuvem, uma coluna de fogo, guiando eles. No momento que eles estavam com fome, Deus mandava alimentos. Quando eles estavam com sede, saía a água da rocha. Deus fazendo coisas tremendas, Deus destruindo os inimigos, Deus conduzindo aquele povo de uma forma tão maravilhosa, Deus se manifestando naquele monte com trovões e com fogo, coisas maravilhosas que Deus fez e Deus continua fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus continua fazendo, meu irmão. Deus continua fazendo. Para, meu irmão, de achar que foi só naquele tempo. Deus continua sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus continua sendo o Deus que faz maravilhas no nosso meio, o Deus que continua operando milagres, o Deus que continua libertando o cativo, o Deus que continua restaurando, o Deus que continua transformando, o Deus que continua salvando, o Deus que vai lá na boca de drogas e tira aquele drogado de lá, o Deus que vai no prostíbulo e tira aquela mulher daquele lugar, o Deus que vai lá no fundo onde você está e te resgata, transforma a tua vida, muda o teu nome e Ele restitui a autoridade sobre a tua vida. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, aplauda, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. É aquele que quer mudar a sua vida, é aquele que quer mudar a tua história. Senhor, eu vi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Este é o tempo que Deus vai mudar a nossa história. Um Deus grande, que deseja salvar mais de 4 bilhões de pessoas. É o Deus que quer mudar a tua história. Deus sonha grande, meu irmão. Deus sonha grande. Sabe por quê? Porque Ele sonhou com você. Ele sonhou com você. Ele disse: filho, filha, eu quero mudar a tua história. Filho e filha, eu quero mudar a tua casa. Eu tenho promessas para você. Eu tenho promessas. A única coisa que precisamos é voltar à origem. A água precisa da fonte, os peixes precisam da fonte água. As plantas precisam da fonte terra. Mas o homem precisa da fonte Deus. A única coisa que precisamos é dele, que Ele vai mudar a nossa história. Fica de pé. Eu quero que você feche teus olhos e comece a orar. E começa a falar com Deus. Deus, eu entendi, o Senhor quer que eu tenha um pensamento exponencial. E eu vou experimentar um crescimento exponencial. Eu vou experimentar algo grande na minha vida. Algo grande, algo que a minha mente às vezes não consegue ver. Os meus olhos não conseguem ver. A minha mente não consegue imaginar.
mas eu sei que o Senhor é capaz de fazer. Começa a orar, começa a orar, começa a clamar ao Senhor, começa a pedir: Senhor, toca na minha vida, Senhor, vai mudando a minha história, vai falando com Deus, vai falando com o Senhor nessa noite. Senhor, aqui está a tua igreja, e a minha oração nessa noite, Deus, é que eles sejam impactados por essa presença gloriosa, que eles sejam tomados pelo teu poder, que haja um mover do teu Espírito neste lugar. Deus, começa a quebrar os grilhões, começa a quebrar as amarras, começa a quebrar os pesos agora, aquilo que nos impede de viver, Senhor, essa visão exponencial, esse crescimento exponencial, esse pensamento exponencial. Deus, começa a mudar, Senhor, nós queremos viver numa nova dimensão, nós queremos experimentar essa nova dimensão. Deus, nós estamos sendo desafiados a sair do comodismo, nós estamos sendo desafiados a entrar no novo nível, Senhor, desafiados a viver, Senhor, as promessas do Senhor para nós. Toca-nos nessa noite, toca-nos nessa noite. Diga: Pai, o meu coração se abre diante do Senhor, eu vou viver um pensamento exponencial, eu vou experimentar um crescimento exponencial em todas as áreas da minha vida, na minha casa, na igreja e em todos os lugares. Eu vou experimentar o crescimento exponencial no nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia!